A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Alguma vez você já pegou um café porque você falou assim, deixa eu tomar um café antes que eu surte? Ou não dá mais essa situação? Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. É melhor tomar um café do que dar uma surtada. Mas às vezes, doutora Cristiane, uma surtadinha vai bem. Brincadeiras à parte, a gente vai conversar sobre saúde mental nas organizações. O quanto isso é importante. Talvez com a pandemia isso tenha ficado mais em voga. Talvez as pessoas tenham se alertado mais para isso. Mas será que a saúde mental é só porque nós tivemos uma Covid? Com certeza não. Mas será que nós negligenciamos a saúde mental? Com certeza sim. Numa sociedade que a gente está sempre tendo que produzir, doutora Cristiane, será que a gente não negligencia? Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Se apresente, por favor, e depois a gente já começa a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Então, como que a gente pode não negligenciar, doutora Cristiane, essa questão da saúde mental? Como que a gente pode olhar para ela com bons olhos, ou bons ouvidos também, né? Perfeito, uma excelente colocação, viu, Mariela? Então, primeiro, assim, eu gosto de falar o que é saúde mental. Ótimo. Porque a gente fala, vamos cuidar da saúde mental, mas o que é a saúde mental? Fica parecendo que todo mundo é doido. E aí quando a gente pede para descrever saúde mental em workshops, palestras, as pessoas descrevem a ausência da saúde mental. Então, uma pessoa saudável emocionalmente, como é isso, né? Se eu perguntar para quem está ouvindo agora, o que é saúde mental? O que passa na cabeça de vocês? Então a gente percebe, né, o que? Eu vou trazer a definição da Organização Mundial de Saúde, que é bem completa e bem fácil de entender, porque é aquela coisa que todo mundo sabe o que é, mas não sabe nem explicar. É quase aquela música do Zeca Pagodinho, do Caviar, né? Eu só ouço ouvir, como que é a música? Só ouço ouvir, nunca vi. Nem consegui, só ouço falar. Só ouço falar, isso. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela nos traz uma definição bem simples, que é você ter um bem-estar, ou seja, você tá bem, para fazer pelo menos 4 coisas importantes. Uma, usar as suas habilidades, né? E a partir daí já é importante quais são as suas habilidades. Você está usando as suas habilidades? É o primeiro pilar aí importante. O segundo pilar é o quanto você é produtivo, né? Então a sua produtividade aí entra fortemente, né? Por que é importante para os trabalhos, para as empresas desenvolverem um trabalho em saúde mental? O quanto essa pessoa consegue se recuperar de um estresse, né? Opa! Então, esse autogerenciamento do estresse do dia a dia e o quanto contribui para a comunidade, seja a sua família, seja o ambiente em que você vive. Então, esses 4 pilares já fica aí desde já. Até anotei. Para uma autorreflexão, né? E autoconsciência. A partir daí, né? Só desses 4 pilares já vem muitas coisas a serem trabalhadas. O que você está fazendo para desenvolver cada um desses pilares? E do lado da empresa, já fica também mais claro que essa empresa ganha com um colaborador mais produtivo, que contribui para a empresa, que sabe usar suas habilidades, né, que ajuda ali o ambiente em que ele está. É interessante porque quando você fala que bem-estar são esses 4 pilares, e se a gente pensa na terceira ODS, que é saúde e bem-estar, quer dizer, uma coisa ligada à outra. A saúde e o bem-estar. E aí a gente aqui falando na saúde mental dos colaboradores. Porque às vezes a gente pensa só na saúde, na escola, na faculdade a gente aprende, né? Nós somos biopsicossociais. Pelo menos na fonoaudiologia, das primeiras coisas que a gente entra na faculdade e aprende, somos seres biopsicossociais. Mas muitas vezes a gente acha que esse biológico ele pode ser negligenciado, ou que o emocional da gente, esse biológico, ele só é
um funcionamento de um coração, uma pressão arterial, uma diabetes, uma úlcera, uma gastrite. Mas pera lá, tem outras coisas. E quais são essas outras coisas, doutora Cristiane? Exatamente. Então, quando a gente pensa na saúde, uma definição também bem antiga da Organização Mundial de Saúde é pensar em outros aspectos da vida. A gente estava até conversando aqui no início, né? Minha formação é como radio-oncologista, paliativista, ou seja, resumindo, cuidava de pessoas com câncer, e eu percebi que fazer o tratamento, né, da radioterapia, cirurgia, quimioterapia era uma parte do que aquelas pessoas precisavam. Necessária, mas não única. Não única, muito necessário, mas assim como cuidar o quê? Da mente. Então vem a saúde mental, a saúde emocional. Deixa eu fazer um parênteses aqui, para quem não sabe, quer dizer, eu sempre falo aqui que eu sou fonoaudióloga por formação, mas eu trabalhei 4 anos, tanto no Mário Pena quanto no Hospital Luxemburgo, que são hospitais oncológicos em Belo Horizonte. E eu trabalhava na cirurgia de cabeça e pescoço, que eram aqueles pacientes que tiravam a laringe por causa de câncer. E quantas vezes a maneira de tratar, às vezes era muito mais importante. Eu tinha paciente que saía de uma sessão falando, né, pensando que ele não tinha mais prega vocal, que tinha ido embora com a cirurgia. O emocional, a maneira de... Não é só a técnica, né? Com certeza. E você trouxe também no início, né? A pandemia, ela trouxe essa clareza para a maioria das pessoas. Então eu estou em casa, meus exames de sangue estão normais, mas você está realmente saudável, né? Com medo, com pavor, sem conseguir exercer a sua vida social, sem conseguir, né, expressar a sua produtividade, esses pilares que a gente acabou de falar. Então isso reflete bem o que é a saúde como um todo. É a parte social, é a parte psíquica, emocional, gestão das emoções e também a parte física. Então tudo isso está integrado, né, e faz parte do nosso ser. Sim, é ótimo isso. Agora, como que, quando você fala de pandemia, eu fico lembrando, por exemplo, eu tenho uma filha de 17 e um filho de 23. Como que cada um deles lidou com isso de uma forma diferenciada? Eu, durante a pandemia, resolvi e fiz a minha bariátrica. Então, eu lidei de uma outra maneira. E meu marido já lidou de uma outra forma. Cada um de nós foi lidando com as situações complicadas, porque cada um passou naquele momento, um ajudando o outro, né? Naquele momento, a nossa família, graças a Deus, se uniu ainda mais, mas tivemos que lidar com aquilo. Sim. Agora, vamos para o âmbito das organizações. Como que o individual interfere ali? Como que essa saúde mental do indivíduo vai fazer com que a saúde da corporação, da organização, seja uma saúde ok? Eu não sei que termo usar, saúde positiva, qual saudável, saudável. É isso. Né, uma psicologia ali global, uma segurança psicológica, melhor dizendo. Ótimo. Então, o que acontece, né? Saiu um documento muito legal, setembro do ano passado, então é bem recente. Setembro de 2022? Setembro de 2022. Diretriz de saúde mental no trabalho pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. E eles compilaram várias recomendações para como você ter um ambiente de trabalho saudável. Isso inclui o que você falou do cuidado individualizado. Então, eles falaram dados assim alarmantes, né? Então, 1 bilhão de pessoas têm transtornos mentais. Que isso? 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão. Isso gera um gasto de 1 trilhão na saúde global. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde ela tem um panorama de cuidado de saúde até 2030 de manejo da saúde mental, porque a depressão ela vai se tornar a doença mais prevalente. É estimado que em 2030 a depressão seja. Então, para você ver assim, a dimensão do que a gente está falando, né? E aí, no contexto da empresa... Eu arrepiei aqui. É um número... assusta, né? Muito. Desse 1 bilhão, 15% são pessoas na faixa adulta que são trabalhadores, né? Cuja principal causa do adoecimento mental foi o trabalho. Então, olha só que interessante. Então, 15% desse 1 bilhão são pessoas que adoeceram, estimativas da ONU, estudos, pelo trabalho, principalmente por discriminação, né? Bullying e violência psicológica, né? Desigualdade também entrou aí, foram essas 4 coisas.
Então, o que eles recomendam? O que você que está ouvindo aqui, que tem uma startup, uma empresa, empresário ou RH, precisa saber? Como melhorar isso? Primeiro, a prevenção, né? Então, estudo. Só que a gente vai fazer o seguinte, Tá. já que a gente falou desses aspectos, a gente vai fazer uma pausa para o próximo bloco e aí você entra nesses pontos, pode ser? Então, doutora Cristiane, por favor, agora nesse bloco a gente retoma. Como vocês viram, tem bastante pano pra manga. É muita coisa. Então, né, eu falei, o que o empresário precisa saber? 3 coisas principais. Primeiro, prevenção. Como que eu posso prevenir isso aqui na minha instituição? E aí é estudar os fatores de risco ocupacional, né? Então, quando a gente fala em segurança psicológica, é trabalhar na prevenção. E é engraçado que quando eu vou conversar com as instituições, enfim, reuniões, em algum momento da conversa, a conversa se perde de saúde mental e estão falando de quick massagem. Então, assim, o que realmente é uma ação de bem-estar, que tá tudo bem você fazer, parabéns quem pensa nisso, mas vamos pensar o que a gente está fazendo de fato pela saúde mental, que é a educação, que é estudar esses fatores de risco que tem na minha instituição, e aí para cada setor é diferente, né? E trabalhar com a promoção, né, da saúde mental, principalmente com treinamentos, né? O foco deve ser o treinamento dos líderes. A Organização Mundial de Saúde ela coloca no treinamento em geral, mas na nossa experiência a gente percebe que o líder ele é o que mais sofre pressão, é o que mais tem burnout, é o que mais precisa desse olhar. E ele que vai ser ali o responsável pelo clima organizacional, pela segurança psicológica. Você está falando, eu estou arrepiando. Você me fez lembrar uma situação assim tão ridícula que eu vou falar, mas que eu acredito que tem a ver com a saúde mental. Você conhece Belo Horizonte? Sim. Então, esses dias eu fui 2 sábados seguidos ao Mercado Central de Belo Horizonte. E num determinado local que eu fui, e as 2 vezes com meu filho mais velho, num determinado local que eu fui extremamente bem atendida por todos. E eu ainda comentei com ele, falei, olha, isso tem a ver com a liderança. Porque repara que todos estão na mesma sintonia, todos estão atendendo bem, foram todos muito agradáveis. Comentei isso com ele. E depois nós fomos num outro local para comprar um pão de queijo, extremamente delicioso que tem lá. Só que ao local que vende e ao local mais gourmet, vamos dizer assim. Sim. Nós fomos, as pessoas estavam com a cara fechada no local gourmet e deram informações de cara fechada e depois na hora que a gente foi comprar o pão de queijo, estavam de cara fechada. E eu fiz esse contraponto com ele. Falei, repara que também tem a ver com a liderança, porque todos estão com o mesmo clima. Uhum. É comum, por exemplo, se você chegasse aqui e tivesse acontecido alguma coisa comigo, eu poderia estar numa outra vibração e estar mal. Ok, faz parte. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Agora, quando todos estão, é a liderança. Chama atenção, né? E é um treinamento que com certeza essa primeira equipe teve. Com certeza. Né? Então hoje as empresas precisam perceber, né, e observar vários movimentos que estão acontecendo de quiet quitting, né? Então principalmente os mais jovens querendo fazer menos para evitar que tenham um burnout. Não estou falando se é certo ou errado, mas são coisas que estão acontecendo. Né? Então demissões, pessoas pedindo demissão em massa, né? O Great Resignation. Então como você se torna atrativo, né, para esses colaboradores escolherem a sua empresa? Então, quando você cuida, a pessoa se sente reconhecida, se sente valorizada ali na empresa, percebe que você tem esse olhar, né, que está sendo um grande diferencial, e isso com certeza melhora o seu employer branding, né? Como que esse colaborador vê sua marca. E isso traduz nos resultados. As empresas que têm saúde mental, incluem os programas, têm 35% menos absenteísmo, a produtividade chega a aumentar 15%, isso foi um estudo brasileiro do Instituto Gataz, com 9.000 colaboradores, e o retorno do investimento chega a ser de 4 vezes. Então, né, fica aí um alerta para quem está querendo melhorar, inovar, né, que tem tudo a ver com o canal. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, porque me veio. O trabalhar a saúde mental não é simplesmente você ter espaços de lazer. Não é você ter um totó, ou pebolim, como é chamado, uma mesa de sinuca,
enfim. Piscina de bolinha. Não é isso. O que é, então? Não é ter a massagem? Somente? Pode ter, ok. Mas tem a ver com a cultura? Com certeza tem a ver com a cultura organizacional. Isso é um trabalho contínuo, né? Então, uma coisa muito boa são as campanhas, né? A gente está no mês de Janeiro Branco e tem a campanha Setembro Amarelo, que traz à tona questões muito importantes de saúde mental, mas não só ações pontuais, se requer esse constante treinamento. Até tinha notado aqui que tinha faltado um pilar, que foi a prevenção, a promoção e o suporte das pessoas doentes. Senão, o que acontece? Esse colaborador é afastado, sobrecarrega os demais, e aí vira aquela cascata, né, de acontecimentos. Esse colaborador volta, fica alguns dias, pega um outro atestado. Quem está me ouvindo aqui passa por essa situação, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse programa ele contempla o quê? Né? O que você deve ter aí na sua empresa? Trabalhar a educação, trabalhar a divulgação dos benefícios que você já oferece. Então, você oferece o convênio médico, tem psicoterapia, a pessoa consegue agendar. Tem colaborador, estagiário que não tem o convênio, o CAPS, que é o Sistema Único de Saúde, que trata questões mentais, ele oferece psicoterapia, ele oferece atendimento médico com psiquiatra e medicamento de forma gratuita. Então, oriente isso ao seu colaborador. E esse suporte às pessoas doentes, quando ela retornar, ela também ter um acompanhamento mais de próximo, para que ela não adoeça novamente. Né? Então, esse pilar de prevenção, promoção e suporte é o que fortalece a saúde mental dentro das organizações. Se eu for um líder, o que eu tenho que observar em mim e na minha equipe para que tá faltando doença, tá faltando saúde, está doente? Tá faltando doença, é ótimo. Então, é muito importante essa pergunta, exatamente na Soul, né, que é a plataforma que eu trabalho atualmente, a gente oferece o treinamento para o líder se capacitar, o que é importante ele observar nessas pessoas. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que é mais prevalente, que você até tinha comentado, né? A depressão, ela é muito prevalente, o burnout, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos colaboradores têm. Nas análises que a gente tem feito, esse número está muito maior em diferentes setores da indústria. Então, o que você pode observar, né? É o que você falou, tem dia que você não está legal e tudo mais, mas você aprende a se autorregular, gerenciar suas emoções. Até uma coisa interessante, quando a gente fala assim, transtorno mental ou desordem mental, é o quê? Quando tem uma manifestação clínica, ou seja, no seu corpo ou na sua vida, de pensamentos inadequados recorrentes que estão surgindo, né, que a gente chama de cognição, o comportamento. Então você está ali com tanto medo de alguma coisa, você nem sai de casa, ou você evita fazer alguma coisa importante para não ter que passar por essa situação. Então isso está interferindo na sua vida. E o gerenciamento das emoções. Então, o que você observa? Se uma pessoa ela sempre está arrumada, aquele dia ela chega desarrumada, uma apatia, ela está ou ganhando peso muito rápido ou perdendo peso sem outras explicações, você percebe que ela já não dá mais as opiniões dela, um cinismo, né? Então, ela comenta que no final de semana não tem vontade de sair de casa, de sair da cama, né? São esses sintomas mais depressivos, ou você percebe que realmente a pessoa está exaurida, cansada, apática, né? Que são sintomas de burnout, que é uma despersonalização que pode acontecer, uma falta de realização pessoal, né? Além da exaustão física e emocional. E aí o pensamento também não vai acompanhando, né? Você percebe que a pessoa parece que está um pouco mais lenta. E aí entra uma outra coisa que algumas pessoas se sentem culpadas por estarem assim. Se sentem culpadas por estar com depressão, por estar com burnout, síndrome do pânico. Eu que trabalho depois que eu fiz a minha bariátrica, a gente comentou rapidinho, depois que eu fiz a minha bariátrica, eu tenho o meu projeto de bariátrica. Eu conheço pessoas que, pelo emagrecimento rápido e por não tratarem a saúde mental, desenvolveram a síndrome do pânico. Não se reconhecem. E ao não se reconhecer, isso é tão sério. Eu falo que só a gente que passa por algum momento em que houve desequilíbrio, é que a gente fala, peraí. Agora, a grande questão, tem solução.
Exato. Ainda é um tabu. É um 8 tabu, em 10 mas pessoas não é falam solução. sobre isso, mas por isso que a gente está aqui para trazer isso à tona, né? Algo que é tão prevalente, né? Tem uma previsão aí de 2030 ser a doença mais prevalente não ser falada. Teve até um estudo que mostrou que um diagnóstico de depressão às vezes demora 3 anos. A pessoa não vai procurar ajuda, tem vergonha, tem medo de falar, de ser julgada como fraca. Então tá na hora da gente perceber que a mente faz parte da saúde. Assim como você tem uma gastrite e vai no médico, a mente também pode adoecer. Desculpa, eu tô fazendo tanto parênteses porque esse Faça, assunto ótimo. me é tão caro, assim, eu vejo com tanto carinho e vejo com tanta importância e me incomoda a negligência disso. Pro bariátrico, eu entrevistei outro dia um cardiologista e faz muito sentido com o que você está dizendo. O cardiologista, que inclusive é o meu, eu fiz a bariátrica em função de problemas cardiológicos, ele disse assim: Mariela, até 2030 o estudo é de que 30% da população brasileira será de obesos. E eu virei e falei assim: e acima do peso? Não, se for acima do peso eu não me lembro, acho que é mais de 70%. Então, se a depressão vem, e você disse isso, tem um problema relacionado ao peso, isso vai acarretando tantas outras coisas. É simplesmente com a depressão, é simplesmente porque está triste? Não. E você traz o setembro amarelo, você traz o janeiro branco, e na hora eu me lembrei do Robin Williams, aquele ator fantástico que comete suicídio. Eu não sei quem aqui, infelizmente, já teve próximo alguém que cometeu suicídio, mas infelizmente, eu já tive uma amiga que eu tinha encontrado com ela e falei assim: você tá triste, vamos tomar um café? E não deu tempo. Caramba. É muito difícil mesmo, mas é muito bom que isso venha à tona, porque é o que muitas pessoas estão passando. Esse é o nosso dia a dia, atender essas pessoas nas corporações também. E o que eu falo aqui pra vocês é que, né, nunca, esses pensamentos quando surgem, ele mostra que tem uma doença de base. Então é uma neuroquímica que está ali desequilibrada. Então sempre que vem um pensamento de fazer alguma coisa ruim contra você mesmo, mostra que precisa de um cuidado, precisa de uma medicação para equilibrar, e nunca vai ser a melhor escolha, né? O que a gente quer é ser feliz, é resolver o problema que está acontecendo, né? Então existe muitos profissionais que podem te ajudar de forma gratuita, no convênio, de forma particular, da forma que você escolher, mas não tenha medo, não tenha vergonha de pedir uma ajuda profissional. Esse é o nosso dia a dia, a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Desculpa a emoção, mas assim, quando eu me lembro disso, eu falo assim: o que eu podia ter feito a mais? Né? Porque o dia a dia eu falo assim, quando me chegou a notícia que tinha acontecido isso com ela, eu falei: poxa, eu encontrei com ela faz 15 dias e marquei de tomar um café e fiquei protelando. Será que eu poderia ter ajudado? Às vezes não, né? A gente nunca sabe, mas estar atento aos sinais que as pessoas próximas manifestam. Ela estava triste, não era como ela tá triste, né? E aí o que fazer, né? O café teria ajudado, ela poderia ter sentido um pouco mais acolhida, mas sempre que vocês observarem, recomende para que essa pessoa vá num profissional. Isso é fundamental. Se você vê uma pessoa com uma dor no peito, e até que o estresse também é o principal fator de risco, e infarto, né, doenças cardiovasculares é o que mais mata no Brasil. Mas se a pessoa está com dor no peito, fala: nossa, se você percebe que ela está com dor no peito, o que você faz? Vai ao médico. Então a pessoa está triste, você acha que, nossa, vamos conversar e vai resolver. Infelizmente, não foi culpa sua, né? Então... Não, sim, mas assim, eu sei que não foi culpa minha, até porque ela era casada com um médico. Mas assim, uma pessoa com doutorado, assim, você pensa uma pessoa com uma vida top, tá? Uma pessoa bem família, bem casada, com filhos, profissionalmente super bem, mas não estava bem com ela mesma, né? A ponto de chegar onde chegou. Eu ia resolver? Óbvio que não. Mas o fato de eu ter percebido uma tristeza e não ter tomado um café com ela e falado assim: vai ao médico? Sim. Isso me incomoda até hoje, sabe? Sim. E isso é o motivo da minha emoção aqui, mas me desculpe. Mas então o que a gente pode fazer? Imagina, é muito delicado, e todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo aqui que está ouvindo, lembra ou de algum familiar, ou de alguém que conheceu,
que tem alguma questão em saúde mental e sabe como é desafiadora, porque ninguém quer ver a outra pessoa sofrendo, mas a pessoa deve escolher por ela se cuidar claro. E tomar o medicamento se necessário e fazer as práticas de saúde mental que ajudam, atividade física, alimentação interfere demais. Nossa, é incrível. Práticas de atenção plena, né? Mindfulness. A espiritualidade é um pilar da saúde importante que é pouco falado, não é religião. É alguma coisa, na medicina a gente chama de isso, de coping. O que você faz que aumenta o seu poder de enfrentamento perante as adversidades da vida? Então eu vendo lá as mães, né, de crianças com câncer e fazendo grupos de mães enlutadas e trabalhando com essas mães, eu falei, caramba, se essas pessoas conseguem se fortalecer no que eu acredito que é o maior desafio da vida de um ser humano, quem está ali numa organização, um líder, também vai conseguir. Né, se fortalecendo para conseguir passar pelas adversidades de uma melhor forma. E você tem que primeiro parar e olhar para isso, né? E aí seguir os caminhos para poder se cuidar e ser realmente um líder, um colaborador, uma pessoa melhor. Né? Doutora, então, se a gente puder fazer um compilado aqui, primeiro, a saúde mental, ela tem que ser observada. Acredito que depois da pandemia, apesar da gente ter que estar atento a isso, a gente continua negligenciando. Então, que vamos ficar atentos, porque depressão não é bobeira, não é de coisa de gente preguiçosa, não é de gente fraca. Nem de classe social, como você citou aqui. Exatamente. Não tem a ver de ser de gente... estresse, eu não tenho tempo para ter estresse. Então, vai cuidar da sua saúde mental, porque uma hora você capota. Exato. Né? Eu brinco assim, uma hora o corpo te para. Que espero que não seja para sempre. Então, que você observe, que cuide agora. E as organizações, elas vão se beneficiar se os seus colaboradores e os seus líderes também prestarem atenção nisso. E ter saúde mental nas corporações é muito além de ter atividades lúdicas. Exato. Né? Então, se puder deixar um recado para as organizações, que recado que você deixaria? Olha, não tem como você não olhar para isso, né? Achar que não é importante. Depois da pandemia aumentou em 25%, aumentaram em 25% os sintomas de depressão e ansiedade. Então, está no momento de olhar para a saúde mental da sua organização, não tirar da pauta, mantenha ela em pauta e mensure os resultados. Faça pesquisa de clima, mensure o absenteísmo, que você vai conseguir mensurar a melhora, né, e o ganho que a sua empresa está tendo, que com certeza vale a pena. E aí, a sua plataforma, que é a Soul, para quem é S-O-U-L, é Soul o quê? É Soul Saúde Mental. Soul Saúde Mental. Como que as pessoas podem te encontrar e o que ela fornece? A plataforma, atualmente, a gente faz um screening, né, ou seja, a gente faz uma avaliação de sintomas de todos os colaboradores da empresa e a partir daí a gente consegue avaliar de uma forma sigilosa, totalmente confidencial, né, respeitando LGPD e a ética médica. A gente consegue abordar de forma independente da empresa, a empresa nem o RH sabe, essas pessoas que estão com mais sintomas e poder dar os direcionamentos e cuidados adequados. A gente também faz o treinamento dos líderes, que vai ser quem vai ter esse olhar, né, e a escuta, raio-x da saúde mental, e eles são ali o raio-x olhando e cuidando dessas pessoas para que elas contribuam mais na equipe, né? Então tem sido muito, muito gratificante ver a transformação das pessoas e dos times. E para nos encontrar, podem seguir nosso Instagram, que é o Soul_Saúde Mental. Nos envia uma mensagem por lá, tem bastante conteúdo de qualidade, no LinkedIn também. O importante é movimentar. Até vou deixar um convite mesmo para quem ouvir depois, mas a gente tem os workshops periódicos. O próximo é dia 1 de fevereiro para a equipe de RH. Só um instantinho, 1 de fevereiro de 2023, porque a gente não sabe quando vai ouvir. Isso, o workshop será dia 1 de fevereiro de 2023 e teremos vários, então acompanhem lá na rede social. Se você está ouvindo depois, procure no Google Diretriz de Saúde Mental, um arquivo de 20 páginas, bem resumido, né? Se o workshop estiver passado, você vai ter um material para te guiar. Que ótimo, foi um prazer e novamente, que as pessoas não negligenciem
né, a saúde mental, nem a sua e nem a do próximo. Porque eu acredito que se a gente fizer isso e tomar cuidados, a gente vai ter organizações muito mais saudáveis, mais produtivas, com certeza, e todo mundo melhor, né? Pessoas mais felizes. A gente estava conversando com o Daniel aqui nos bastidores sobre felicidade e psicologia positiva, que passa pela saúde mental, né? Doutora, foi um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Quero gravar para o Bariátrica, tá? Que a gente vai conversar sobre isso para o Bariátrica depois. E aqui está sempre à disposição. Sempre que quiser falar mais alguma coisa, os microfones estão sempre abertos. Muito obrigada. Para você que está aqui acompanhando Inovação na Veia, meu muito obrigada mais uma vez. Lembra de seguir @podcast.inovaçãonaveia, @Café com Mariela Parolini. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!